Desde que eu cheguei aqui em Dos Devi, uma das coisas que mais me intrigou, quer dizer, muita coisa que me intrigou, mas é porque acho que esse é o primeiro impacto. Em toda cidade que você visita, sempre tem aquela igreja na praça central. Aquele é o marco zero da cidade, da maioria das cidades que eu conheço, pelo menos. E eu percebi que aqui em Dos Devi não é diferente. Então eu pensei, bom, talvez a religião seja algo muito bonito aqui, muito idolatrado, por isso que a igreja também é o marco central daqui. E foi quando isso me intrigou, foi quando eu recebi o choque. É, as igrejas daqui são bem diferentes do que a gente está acostumado no nosso mundo, e a religião daqui também é muito diferente. A religião daqui ela é dividida em duas vertentes. Mas essas duas vertentes, elas acreditam nos mesmos deuses, na mesma história e nos mesmos mandamentos e dogmas. Eles não discordam quanto a isso. A única coisa que muda é o ponto de vista. Uma delas enxerga como se fosse algo positivo, outra enxerga como se fosse algo negativo, mas elas não discordam quanto à história da religião. Também tem aqueles, claro, que não acreditam em nada. Eles não acreditam em nada que é real ou comprovado, ou pelo menos que eles conseguem compreender. Mas a gente não vai falar desses hoje, não. A gente vai falar daqueles que acreditam, para entender um pouco a religião. Para começar, vamos começar explicando a história. O que eles acreditam? Bom, em Dos Deville eles acreditam que o mundo foi criado por dois deuses dragões. O Assolite, que no nosso idioma ficaria algo como encarnado ou corpóreo, e o Musgo, que no nosso idioma seria algo como etéreo, abstrato, seria algo assim. Esses dois seres, eles ao se verem sozinhos num espaço vazio, eles criaram Dos Devi. O Assolite, o dragão corpóreo, ele criou tudo que era físico. Enquanto o Musgo, o que seria o dragão etéreo, ele criou tudo aquilo que existe de maneira abstrata, de maneira conceitual. Dessa colaboração surgiu Dos Devi e tudo que existe nela. Todas as criações, elas eram geradas de maneira isolada, ou seja, ou era pelo Assolite ou era pelo Musgo. As criações do Assolite, elas envolviam as montanhas, o oceano, a terra, o céu, os animais, as plantas, tudo que existe de maneira física, que tem um corpo, que existe de fato, tudo que existe de maneira concreta. Enquanto o musgo, ele criou tudo aquilo que existe de maneira conceitual. Ele criou o tempo, ele criou o espaço, ele criou a guerra, ele criou as estratégias, ele criou a vida, ele criou a morte, tudo aquilo que não existe, não tem um corpo de fato, mas existe no mundo das ideias. Mas eles finalmente tiveram a ideia de fundir os poderes deles e eles criaram algo corpóreo e conceitual. Algo que tem corpo, mas também tem ideias. Um ser que existia fisicamente, mas também era provido de ideia, abstrações, reflexões. Então, como última criação desses dois seres divinos, eles criaram os seres racionais. Os humanos, os elfos, os bestiais de lupus, esqualos, depois a gente fala mais das raças. Mas eles criaram o que seria o humano. É que existem vários tipos de seres racionais, mas eles criaram os seres racionais. Seres que existem como corpo e como conceito. E foi daí que a gente surgiu. Pelo menos os Duzianos surgiram assim.